Muito bem, bem-vindos a mais um vídeo desse humilde canal que busca informações e conhecimento sobre tudo que envolve o universo dos símbolos e o universo do autoconhecimento, do processo de autorrealização da vida que nos cabe percorrer. E aqui hoje, para falar sobre a metanoia e o meio da vida, está a psicóloga Rosimeire Reis Bento. E aí, Rose, como é que tá? Tô bem, Caio, tudo ótimo. Quero começar agradecendo o convite, né, a lembrança de falar de um tema tão importante na obra do Jung e também no nosso processo de vida, né? É uma honra muito grande estar aqui como seguidora do teu canal e hoje poder trazer algumas contribuições dos estudos que eu venho realizando. Então é um dia muito especial hoje. Eu que te agradeço, Rose, ter aceito esse convite e exatamente por isso, né, pela importância que é falar sobre esse tema, né, e que não é um tema importante só para quem está lá na fase dos 40, 50, 60 anos, mas para todo mundo que está vivo, né, Rose? Com Porque certeza. uma hora ou outra a gente vai entrar nesse universo, né? Desse tema que a gente vai entrar. Então, quanto antes a gente tiver essas informações e tiver acesso a essas reflexões, melhor, né? Com certeza. Ô, Rose, eu queria começar te pedindo para se apresentar brevemente, e daí depois já começo com a primeira pergunta. O que você acha? Acho ótimo, até porque quando a gente fala do tema da metanoia, a gente fala sobre o curso da vida, né? Então, acho interessante também contextualizar um pouco da minha vida para quem estiver ouvindo, saber um pouco do meu olhar, né? Assim como a gente sempre contextualiza a obra de Jung durante toda a trajetória dele, porque o nosso olhar tem a ver também com a forma que vamos fazendo a nossa trajetória, né? Então, eu sou Rosimeire Reis Bento, né? Podem me chamar de Rose, gosto muito quando me chamam assim. Eu tenho 36 anos, sou do estado do Paraná e comecei a minha jornada em busca que eu posso chamar até do meu processo de individuação, foi quando cheguei aqui em Florianópolis, em 2002, para cursar psicologia na UFSC, né, na Universidade Federal. E aí, então, comecei meus estudos, né, para começar a entender a psique humana, e desde então venho estudando, trazendo a minha caminhada, né, do meu olhar da clínica, atrelada a instituições, e aí desde o final do ano passado eu sigo com um consultório, faço atendimento, como alguns professores meus falam, né, durante a supervisão, é uma clínica muito heterogênea, que eu atendo criança, adolescente, idoso, mas até estudando mais o conceito de metanoia, vejo que é ali o perfil, né, da pessoa aos 20 aos 40 anos, que geralmente busca mais a psicoterapia, talvez, por conta de tudo isso que a gente vai conversar, né? Mas, então, tem uma primeira formação, né? Trazer um breve, assim, currículo. Primeiro, em gestalterapia, foi a minha primeira formação clínica. Depois, pela minha passagem nas instituições que eu trabalhei,
eu escutei um chamado de olhar para a terceira idade, né, para esse homem que envelhece, e aí eu fiz na UFSC também uma formação em saúde do idoso. Depois senti necessidade também e fiz uma formação de grupos aí em São Paulo com o pessoal da fenomenologia, Fenoigrupos, que me deu mais sustentação, né, de como tá fazendo as intervenções com os grupos. E agora, né, comecei também um grande sonho na minha vida e uma realização, que desde 2016, então, que eu me aproximei do Jung, através do núcleo junguiano de Florianópolis, até foi onde nós nos conhecemos, né, Caio? Lá com a Rosane Sabag, no curso introdutório, e ali eu tive a confirmação e eu vi esse chamado, que era a psicologia analítica como forma não só de eu olhar para os meus pacientes, mas como uma filosofia de vida mesmo, né? E aí, então, comecei a me preparar, fiz todo o processo seletivo e hoje eu faço parte da 13ª turma da formação da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, né? Faltam aí mais 4 anos e meio e aí eu vou ser, né, analista junguiana pela SBPA, vinculada à Internacional, que fica em Zurique, fundada por Carl Gustav Jung. Que beleza. Parabéns por essa jornada toda, Rose, que você ainda suba muito mais dessa montanha. Obrigada, Caio. Rose, vamos para a primeira pergunta, que é a que já abre o tema e nos dá mais clareza do que é essa tal de metanoia, né? E também, além de dizer qual que é o significado da metanoia, também a origem dessa palavra. Eu acho que pode ser interessante para a gente abrir esse nosso contexto. Então, a metanoia, né? Esse é um conceito, um dos grandes, assim, dentro de vários que Jung nos contribuiu, e é um conceito que a gente pode ver toda uma organização, né, da psicologia do desenvolvimento, do olhar dele para o homem, né, para o ser humano. Porque a gente até pode olhar a teoria junguiana, que foi preparada mesmo para essa parte do homem da meia-vida. Claro que depois vieram, né, os pós-junguianos e muitos outros analistas contribuírem. Hoje a gente tem uma vasta teoria aí sobre a infância, a adolescência, mas o legado que Jung nos deixou foi para dizer desse momento do homem, né, do meio-dia, que é que eu vou estar trazendo aqui como metáfora para vocês. Então, a metanoia, claro que Jung ele bebeu de diversas fontes, né, e é isso que faz ser tão interessante estudar Jung, porque ele sempre deixa também os conceitos em abertos para quem ter a curiosidade como ele, explorando mais sobre o tema, né? E dando uma olhada maior sobre o tema, eu sei que a base do estudo da metanoia, ele tirou muito da astrologia, né? Mas, assim, para iniciar, então, a metanoia seria que Jung disse que a pessoa, quando chegasse aos 42 anos de idade, no caso, o homem, né, aos 42 anos, e a mulher aos 35 anos, mas ali no final, meio da obra dele, ele vai fazer essa distinção, traria uma energia que é voltada para
fora, no desenvolvimento da vida, o homem aos 42 anos teria essa energia voltada para dentro de si, né? E assim, Jung fala muito isso, que todos os acontecimentos mitologizados da natureza são expressões simbólicas, né, do drama interno e inconsciente da alma. Então, ele sempre vai trazer o desenvolvimento humano muito próximo do desenvolvimento da natureza. E quando ele fala da metanoia, ele coloca justamente isso, que é como se fosse a trajetória do Sol, né, que o ser humano vai fazer. Então, nasce, né, dentro do seio de uma família, né, referência primeiro da mãe, a mãe com esse bebê é a própria mãe, depois se diferencia com o pai e outros cuidadores, né, a criança vai para a escola, a primeira diferença dela do seio dessa família, depois se diferencia, né, indo para a adolescência, outros grupos, se diferenciando ainda mais, né, da figura do pai e da mãe. E nesse processo é como o sol, né, às 10, às 11 da manhã, ao meio-dia, né, então o ser humano vai indo, entra na universidade, trabalha, busca uma colocação no profissional, também a nível social, casa, tem filhos, né, tá alcançando ali a meta dele que ele queria profissionalmente, isso claro, assim, né, falando num panorama geral. Quando ele chega aos 42 anos, que antes era tudo fora, 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 ele começa a olhar para dentro e a pensar, poxa, será que a forma como eu venho conduzindo a minha vida é a melhor que eu quero para mim? Poxa, né, eu estou acordando todo dia, buscando o corpo ideal, indo para a minha terceira língua, porque para eu passar no processo seletivo da empresa, eu preciso ter, poxa, eu estou vendo que eu estou repetindo como meu pai lidava comigo com o meu filho. Olha, eu acho que não é por aí a vida como eu estou seguindo, né? E aí, tudo que está voltado para fora, a energia, né, que Jung traz como a energia psíquica, volta para dentro, né? Então, a pessoa faz esse mergulho para dentro da alma, né? Então, é como se, trazendo um pouquinho de teoria, como se até ali aos 42 anos, a pessoa está estruturando o ego, né? E aí, com base em todos os pacientes, os casos que Jung atendeu, ele veio dizendo que é difícil a pessoa que passaria sem fazer essa reflexão, né? Então, estrutura ego, e aí, chega aos 42 anos, vem esse olhar voltado para o self, né? Para esse vir a ser que ele é. Então, é um período muito delicado, assim, né? Como eu coloquei no início da entrevista, é a demanda maior da minha clínica, porque as questões existenciais surgem mesmo. Uhum. Uma vez eu vi, se eu não me engano, eu acho que foi a Rosane Sabah mesmo falando que é como numa outra analogia, né, uma outra metáfora, é como se fosse uma montanha que a gente percorre até chegar nesse ponto mais alto, no pico mais alto, que é onde se tem a visão 360 graus, inclusive a visão da morte, que é a descida da montanha, seria então uma preparação para descer a montanha, né? A gente sobe, galga, faz cumpre os desafios materiais, vamos dizer assim, né? Ou então esses de estrutura que você colocou e depois começa a se preparar para a descida, que daí já é uma outra história, né? Então, essa metanoia, ela tem a ver também com a visão da morte, a reflexão da morte, Rose?
Sim, totalmente, Caio, porque até, se eu não me engano, eu acho que é a Von France que ela coloca isso, junto com outros dois autores, naquele livro A Morte à Luz da Psicologia, né, que essa fase da metanoia, depois eu vou trazer um pouquinho outro conceito, que é o processo de individuação, como se a gente teologicamente pudesse falar que né, a metanoia é orientada, né, para essa preparação da morte, né, e todo o processo de individuação mesmo, e por isso que o medo da morte, ele é tão forte na nossa sociedade, né, porque o ser humano, ele tem medo do confronto com o self, com o inconsciente, e sendo que é ele que é o nosso manual interno, né? Glória Lotfi, nossa outra professora, né, em referência de analista, né, Caio, ela fala muito isso, né, do cuidado que a gente tem que ter para a gente não se sabotar, da importância da gente encarar esse desafio e fazer esse mergulho interno. Sim. Né? Porque senão a gente acha que o ego, né? O ego, até mesmo como senso comum, a gente fala, a pessoa está toda, né, com o ego, né? Olha o ego daquela pessoa. Então, tem que deixar o ego no lugar dele, que ele é muito importante, que é quem faz a gente acordar, né? Hoje, para eu poder estar aqui, é a estrutura do ego, né? Que me organizou para eu estar aqui dando essa palestra, mas a gente não pode esquecer a nossa bússola, né, que é o nosso self. Uhum. Existe uma, dessa pergunta, né, anterior, eu queria saber, assim, existe uma estrutura de início, meio e fim da metanoia? E Jung colocou, né, como você falou ali, 42 anos em média para o homem e 35 para a mulher. Isso é baseado num sentimento interior individual da pessoa? Então, Caio, dentro mesmo da própria obra, né, do Jung, ele vai trazer alguns olhares para o próprio conceito, porque a obra dele, como ele mesmo falou, está inacabada, né? Ele foi pensando aí as ideias, e é muito delicado, né, quando a gente vai conceituar, então sempre eu contextualizo e faço essa observação, né, mas eu posso entender da seguinte forma, né, então tem um olhar da metanoia trazido por Jung como ali no início, né, dos seus estudos, a metanoia como sendo um sentimento de ser chamado, né, ao amadurecimento. Mas, por exemplo, ali na obra dele, A Natureza da Psique, que ele vai falar um pouquinho sobre, né, a dinâmica do inconsciente, daí as etapas da vida, né, tem um capítulo que é uma conferência que ele está dando em 1930, então Jung estaria ali por volta dos 55 anos, né, sabendo que ele morreu aos 85, né, então, pelo que me lembro aqui de registro é isso, né, então, próximo ali, ele já estava vivendo, né, essa fase passando até da metade da vida. Daí ele traz que, aos 42 anos, o homem, né, estaria passando pela metanoia, ele estaria se conectando com o arquétipo da ânima, né, que a gente traz todo também a influência dos arquétipos, né, que também é um dos conceitos centrais dele. Então, o homem, como teria mais desenvolvido ânimos, né, que é o representante do sol, que é essa energia de ir, fazer, concretizar,
teria, né, inconsciente a ânima. Então, a metanoia, o homem iria se conectar com a ânima, e a mulher, aos 35, se conectaria com o ânimos, que é o representante dos atributos do masculino, para então ter esse encontro da alteridade, né, da aceitação às diferenças. Então, tem esse diferencial, né? E Jung até, né, nessa obra que eu citei, ele vai trazer os próprios estudos dele, vai trazer diferenças fisiológicas, né, de povos da região mais meridional, que tem mais uma influência também do Sol, dizendo que o homem acaba tendo até uma aparência mais assim, física com a da mulher, e a mulher mais com o do homem, né? Então, no sentido de, chega lá aos 35 anos e, claro, né, 1930, vamos contextualizar, né, a mulher com 35 anos, cansou de estar com a casa cheia de filhos, de só ter, né, o papel, a persona de ser mãe, vai para os negócios, vai estudar, né? Então, se veste a calça, como o próprio Jung fala, né, nessa conferência que ele deu, e vai trabalhar. E o homem já diminui o trabalho, né, fica mais tranquilo, se conectando com esse mundo interior que antes é como se ele não tivesse tido essa oportunidade, né? Então, trazendo esse olhar para a metanoia, Caio, eu vejo que é, sim, bem estruturado esse processo da metanoia, mas tem pós-junguianos que traz o conceito da metanoia também muito ligado ao processo de individuação, que aí eu já estaria associando com esse sentimento individual, né, que é da tua pergunta, né, e claro, com toda a influência também do inconsciente pessoal, né, de dentro da pessoa, o inconsciente coletivo, que é todo o inconsciente da humanidade que existiu até hoje, da própria ancestralidade desse indivíduo. Tudo isso vai mover ele para esse processo de individuação, que é esse vir a ser, que é essa conexão e revelação do próprio self dele, né? Então, aí a gente poderia ter, levando em conta novos pós-junguianos, que a metanoia, sim, em alguns momentos tem esse sentimento desse chamado individual, né? A gente vê no consultório, às vezes, pessoas jovens, né? Ainda mais hoje em dia, falar em desenvolvimento humano é algo que parece que a gente lê na teoria e tem que sempre estar atualizando, né? Então, vejo jovens, às vezes, de 28, 30 anos, já realizando o chamado, né? Porque ele veio para ser nesse mundo. Então, e como isso é importante, né? Porque numa vida tão breve, sabe, você estava falando, eu me lembrei de uma passagem de uma literatura védica, né, clássica da Índia, num livro chamado Srimad Bhagavatam, que são vários livros. E ali eles colocam meio que uma continha, assim, para mostrar como a vida é breve, né? Entendendo que mais ou menos a gente vive em torno, em média, 80 anos, os 20 primeiros anos a gente está sempre nas mãos dos pais, vamos dizer assim, né? A infância e ali a adolescência, a gente está sempre preso às amarras do que alguém escolheu para a gente. Depois dos últimos 20 anos, já né, entendendo aí dos 60 para 80, seria a descida da montanha, né? Uma queda de saúde, vamos dizer, num geral energético, já decrescente, né?
ele já vai descendo. Então aí a gente já perdeu, vamos dizer, 40 anos, 20 do começo, 20 do final. E desses 40 do miolo, se considerar que a gente dormiu aí, vamos dizer, 12 horas, entre sono, entre doença, entre preguiça, entre tudo, nos restam 20 anos de vida ativa. Sim. E a hora que a gente se dá conta desse resultado, a gente vê como a vida é breve mesmo, né, Rose? Muito breve. E da mesma comparação da montanha, Jung traz, né, ali nessa obra, vamos focar nessa de 1930, que aqui para a nossa conversa, ele traz muito, então, esse quadrante do Sol, né? Então, o Sol nasce ali, 5h30, 6 da manhã, faz o ápice ao meio-dia, e depois ele vai descendo, né? Então, é como se fosse assim, os dois quadrantes de baixo seria o inconsciente, tanto a criança quanto o momento da velhice. E os dois primeiros, né, que seria ali no pico da montanha e na descida que você falou, já seria a fase da metanoia, dessa busca do processo de individuação, né? E Jung fala muito assim, né? Ao crescimento da consciência que a gente deve à existência dos problemas, porque quando somos criança, os problemas da criança, né, Caio, é de quem? São dos pais, né? E o velho, né, tem muito a liberdade de ser quem ele quer ser, o velho, né? Infelizmente, na nossa sociedade, isso não é muito aceito. A gente vê, às vezes, né, a pessoa idosa ainda cumprindo os tem que, sendo que nessa fase só deveria ter espaço para o ser, porque o próprio corpo já fica mais lento, né? Se você observa a pessoa idosa, ela já vira diferente. Isso tudo faz parte do processo, né? Então, né, Jung fala que a neurose é o quê? A neurose é não ter consciência dos problemas, né? E como sempre ele traz, né, a importância da união dos opostos, é outra questão central na teoria dele, a não polarização, não tem como a gente não falar de vida sem falar da morte, né? Então, esses dois paralelos têm que estar muito juntos, né? Eu estou viva aqui, mas sabendo que a morte está próxima de mim, né? Aí também tem um outro olhar, assim, falando dessa questão da morte, da brevidade da vida, que o Gambini tem uma palestra maravilhosa que ele deu no Moitará, né, que é um encontro organizado pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, onde de 2 em 2 anos eles escolhem temas que são símbolos da cultura brasileira, né, que foi criado pelo nosso querido professor Carlos Baiton, né, já há um tempo, e em 2004 eles escolheram falar sobre o tema da morte. E daí, nessa ocasião, Gambini traz, o título da palestra é A Morte como Companheira, né? E aí ele traz essa faceta da morte também, que não é só aquela com a capa preta, com a foice, né? Mas a morte que está ali, te dizendo, olha, né? Olha para a tua vida. Tá querendo acordar mesmo e ficar aí às 8 horas no escritório, né? Ou não, a pessoa tem consciência da dinâmica de vida dela, fala, não, é isso mesmo, eu vou estar saindo feliz, porque o que eu quero é proporcionar uma boa estabilidade financeira para minha família, eu equilibro bem a qualidade do tempo que eu estou com a minha família, então está tudo certo. Mas lembrando a morte como uma propulsora do processo de individuação. Porque a mesma foice que
que corta e que ceifa é a foice que colhe, né? Muito. Então, do mesmo jeito que que a cabeça rola, né? Nascem várias ali no lugar. Sim, aham. Sim, com certeza. Ô, Rose, quais são as principais dores e medos que aparecem nessa fase da metanoia? Quais são as preocupações que brotam na cabeça da pessoa? Pois então, eu assim defendo a teoria, Caio, que todas as fases da vida têm suas dores e seus sabores, né? E também não é porque é a que eu estou vivendo, tá, Caio? Mas fase delicada essa, né? Do processo ali do pico da montanha, subida e descida, e também dos dois quadrantes superiores, né? Trazendo a metáfora do Sol, do Jung também, que seria ali dos 20 aos 40 e dos 40 aos 60, né? Aí até eu trago uma outra contribuição, também não poderia deixar de citar aqui, né, o professor Carlos Baiton, que dentre as maravilhosas obras dele, né, tem uma que eu gosto muito, que é A Viagem do Ser em Busca da Eternidade do Infinito, em que ele traz todas as fases da vida, né? Então seria a quinta e a sexta fase, esses picos, né? Então o homem dos 20 aos 40 anos e do 40 aos 60 anos, né? E as dores, olha, Caio, são dores profundas existenciais, porque se a gente pega a questão central, né, de dos acontecimentos, né, do processo de individuação da metanoia, é esse encontro, né, da ânima do ânimos, da alteridade através do casamento. Então, vamos trazer essa dor, que é um tema assim, que eu vejo muito presente no consultório. Pessoa chega ali por volta dos 42 anos, né, nessa faixa que a gente está falando, e começa a olhar para a esposa e ver o que eu estou fazendo do lado dessa mulher, né? É uma pessoa totalmente diferente de mim, né? Eu busco com que ela tenha os mesmos hobbies que eu, nós estamos nos divergindo, nos atritando por coisas pequenas, e aí a pessoa começa a se dar conta, né, dessa escolha, e junto já tem o envolvimento dos filhos. Então vem uma dor muito grande de perceber que às vezes essa companheira veio mais para agradar os pais do que a ele mesmo, né? E essa confrontação com a própria, no caso do homem, da ânima, né, que também se mergulha interno da alma, que ele começa a ver que, né, o João que ele não é o mesmo João, né, porque a fase da metanoia também tem essas lembranças, né, de quem fomos quando criança, né, ou traços e características que ficaram desaparecidas na nossa vida, que a gente, por alguma defesa, né, ou por busca de alguma aceitação, a gente acabou deixando de lado, né, e aí quando vem para essas novas inclinações e interesse, a pessoa se vê numa dor muito grande. E agora? Né? E agora, o que eu vou fazer? Outra dor, por exemplo, é a questão profissional, né? Muitos pacientes acabam passando por um processo de uma reorientação profissional, porque viu também que né, grande parte da escolha não foi feita conectada com o self. Uhum. Né? E aí vocês estão falando, nossa, mas está tudo ligado então a querer agradar os pais, né? Essa questão da relação.
olha, sim, nós devemos muito a esse vínculo que a gente estabelece com a nossa família, né? Porque Jung também traz que um dos grandes dramas, assim, do ser humano é poder deixar, né, essa... que ele fala, essa fase juvenil não passar do limiar da idade do siso, né? Tem até uma das obras que ele fala isso. A dificuldade do ser humano de largar a infância, de querer que os pais, né, resolvam ali a vida dele, e quando se aproxima da velhice, não querer deixar a juventude. Daí está no outono da vida querendo viver a primavera da vida, e não é assim, né? E tudo por causa desse receio do confronto com a morte, com a finitude, que aí seria uma outra dor também muito presente nessa fase, que a pessoa vem percebendo que viver a vida da maior forma desenfreada que busca não é certo, né, que o corpo não tolera mais, né, não dá para ir de um happy hour com os amigos, esticar, entrar noite adentro, sendo que no outro dia tem que levar as crianças para a escola, tem que trabalhar em reuniões atrás de reuniões. E aí a pessoa começa também a se assustar, né? Geralmente vem assim, por questões físicas. Poxa, mas aí eu estou repetindo as minhas séries na academia, e o que está acontecendo com o meu corpo, né? É essa finitude, né? Mas é esse medo da morte, né? A morte dando batidinha assim no ombro, tipo, olha para mim, amigo. Essa sua companheira, né? Eu tô aqui, olha para mim, por que você não olha para mim, né? E achei tão interessante, Caio, assim, que, deixa eu falar isso que eu me lembrei, que principalmente nessa obra lá da Natureza da Psique, que ele fala das etapas da vida em 1930, ele traz, olha, eu tenho observado que o retardamento da metanoia acontece geralmente quando os pais estão vivos. Eu acho tão interessante, porque hoje a gente vê muito isso, né? O como que essa adolescência tem se estendido na vida adulta. Porque é esse agarrar, né? Ai, pai e mãe, resolve para mim, né? Interessante. Então dá para concluir que que a ausência dos pais a ausência, vamos dizer, cedo, né, dos pais, com perdas, assim, vamos supor, na adolescência ou na infância, faz também com que a metanoia se aproxime antes, exatamente por essa reflexão da morte e da brevidade da vida. Sim, Caio, porque ali Jung trouxe o olhar mesmo dos pais vivos concretamente, né? Mas nós sabemos que na fase da adolescência, o adolescente ele precisa fazer a morte simbólica dos pais, né? E aí, com certeza, ele se conecta aí com o arquétipo do herói para levá-lo para essa jornada, né, da busca de quem ele é de verdade. E aí fica mais fácil, né, entre aspas, né, fica mais libertador, né, de ele poder seguir. Então, essa que a gente está falando é a luz que queima, né? Mas qual que é a luz que ilumina? Quais são os potenciais, né, e os desejos do indivíduo que passa pela metanoia? Então, Caio, aí eu vou usar, né, muito dos símbolos, né, que a psicologia junguiana também traz muito isso. Esses dias eu estava assistindo as respostas da Maria Helena Guerra, né, do Jung na prática, e ela colocou muito isso que eu gravei, assim, nós seres humanos
né, como se fosse uma meta de vida e a gente está criando símbolos, né? Então, eu sempre gosto muito de trazer, porque fica registrado assim para a gente. Então, quando você fala do potencial que pode acontecer na metanoia, eu trago todo o símbolo de uma semente, né? Que você come uma laranja, né? E olha para a semente, você vê ali uma semente, mas na verdade dentro dela tem todo um potencial de um vir a ser que pode ter infinitas possibilidades, né? Pode dar outro pé de laranja, uma laranjeira com várias laranjas, pode trazer, né, proporcionar uma boa sombra para as pessoas. Se tiver uma outra laranjeira do lado, dá para colocar uma rede, né? Então, nossa, eu acho que isso também é das questões que assusta o ser humano, é todo esse potencial que ele pode ser, né? Porque pode muito, é a mesma coisa que o óvulo, né, do encontro com o zigoto, no caso do óvulo, com o espermatozoide. Então, dentro ali, né, antes de fazer as divisões, meu Deus, é toda uma vida, né? É todo um desenvolvimento. É muita força, né? Muita força. É muita força. E se eu não conheço, né? Uau, pode até faltar ar, que quando a gente toma consciência, logo vem uma respiração profunda, né? E por isso, Caio, a importância dessa tua ideia, né, de fazer essa entrevista sobre esse tema. Porque é muito importante a gente tomar consciência de sermos, eu falo muito isso para os meus pacientes, sermos protagonistas da nossa história. Sim, Rose. Nossa, agora você levanta essa imagem, né, da floresta na semente, né? E eu fico pensando, né, se a gente chega nessa hora, né, que a vida mesmo apresenta todo esse potencial, e se a estruturação do nosso vaso, né, do nosso recipiente até então não tivesse sido bem sucedida, vamos dizer, isso nesse momento pode trazer dramas, né? Porque é a hora que não cai mais gotinha, cai a cachoeira inteira, né? E se não tiver um cálice seguro e firme para segurar essa força toda, realmente pode ter né, pode ser dramático, né, como eu disse. Então, porque até estou bem fresquinho assim com esse tema que eu estudei para formação. Estamos estudando a obra de símbolos da transformação do Jung, né? E ele fala justamente isso, assim, Caio, né? Vamos pegar de novo a questão da dinâmica pais e filhos, né? Os filhos reagem de diversas maneiras à influência dos pais. Só que a gente pode entender que eles possuem os determinantes individuais, né? Que tem toda a questão dessa continência, desse vaso, desse holding formado pelos pais, mas tem, né? Está no self, né? Que vai estar determinando na pessoa. Então, aí, novamente, eu vejo a questão de classe socioeconômicas, né? Onde o adolescente pode ir, né, postergando a entrada na vida adulta, fazendo a faculdade, morando com os pais. Já a adolescência, para quem é da periferia, de uma zona, né, mais empobrecida da cidade,
já não vê a adolescência assim, com essas regalias e conforto, né? A pessoa tem que, ir para o mercado de trabalho, ajudar na renda de casa e ainda buscar a entrada na faculdade. Então, haja determinante interno aí, né? Uhum. Porque às vezes a gente vê casos dos pais, né? Pai traficante, a mãe dependente química, e a pessoa ali consegue, né? Se estruturar o ego, ainda dar a mão para o céu e para a morte como companheira, faz um lindo processo de individuação, né? É a pérola, né? É a pérola. É a pérola que atravessou todos os contras, né, da vida, mas que chegou lá e pode ter um resultado muito mais... bom, não dá para fazer comparação, né? É difícil comparar assim, a questões da alma, mas do que alguém que foi lambido, né, como um cachorrinho filhote, assim, a vida toda. E Jung, como eu falei, né, ele foca muito nessa questão da metade da vida, né, o olhar dele da teoria. E aí ele coloca muito isso, assim, né, poxa, mas por que não tem uma escola para nos ensinarmos como a lidar com a metade fase da vida, né? E aí Jung traz a questão da importância das religiões, né? Olha que legal. Como se fosse uma possibilidade da pessoa beber dessa fonte para esse mergulho interno, né? Mas fica dessa despreparação, porque até mesmo ele coloca, tem a religião aí a serviço, e nem todo mundo acaba buscando, né? Também esse apoio, né? Porque também a religião, até a palavra religião já está tão distorcida, né? E mesmo as doutrinas, filosofias, num geral, estão sendo usadas para tantas outras coisas que não o desenvolvimento humano, né? Então a coisa acaba se perdendo num contexto cultural mesmo, fica... Mas essa é uma outra história, né, Rose? E para terminar aqui, eu gostaria que você, já que nosso canal tem a ver também com arte, né, e com a produção, né, artística, a arte expressão, né, como que essa expressão artística pode contribuir nessa fase da metanoia para você? Olha, eu falaria, Caio, que esse momento do contato com a arte expressiva seria essencial nesse momento da metanoia, como mesmo um momento em que a pessoa pudesse se pegar no colo, se acolher, de ter um espaço para ela, para deixar, né, esse self se revelar ali, seja através de, né, uma folha em branco, com um lápis de cor, seja através do que ela tiver mais afinidade, porque, olha, é algo brilhante que a gente vê, né, quando eu fiz com você o curso das mandalas, eu até compartilhei o quanto que eu sinto falta de ter mais na minha prática clínica, a arte-terapia também, de oferecer para os meus pacientes, mas eu sempre tenho à disposição, assim, então, como eu trabalho muito com a intuição, às vezes quando eu vejo que a pessoa está muito, né, no blá blá blá, falando da insatisfação com o trabalho, quando eu vou ver, a pessoa já está ali com uma folha em branco, fazendo uma colagem, porque é esse se revelar que surge, né, através da arte, que vem muitas vezes, né, e acho que sempre, a mensagem do inconsciente.
né? E a gente tem que descobrir. A laranja sabe que vai dar um pé de laranjeira, a manga vai dar um pé de mangueira, e o ser humano? Nós dois somos seres humanos, mas o Caio vai ser um pé de Caio, e a Rose vai ser um pé de Rose. E o que isso quer dizer, né? Eu acho que esse é o grande lance. O que isso quer dizer? E como você falando, né, no contexto clínico, né? Como também essas imagens são pré-verbais, né? Sim. Então, ter essa oportunidade de ver essas imagens antes delas serem barradas ou transformadas pelo código verbal, né, pelo código da linguagem verbal, é uma riqueza também, não é verdade? Muito, muito importante. É um recurso que precisamos nos conectar, porque vem de dentro e aí não é consciente, vem um estranhamento, mas você deixa o símbolo ali que se revelou, né? E com certeza ajuda nesse processo de descobrir quem eu sou. Legal, Rose. Olha, eu te agradeço demais. Eu acho que por hoje tá bom, né? Tá bom, claro. E daí que a gente se encontre outras vezes, seja virtualmente e presencialmente também. A gente com certeza vai se encontrar um monte ainda, né, Rose? Com certeza, com certeza. E, nossa, Caio, obrigada mais uma vez pelo convite, foi minha inauguração, assim, dando entrevista, mas até essa semana eu estava conversando com a Rosane Sabag, né, e a gente tocou no teu nome, assim, o quanto que você conduz brilhantemente, né, uma entrevista que chega mesmo como uma conversa e a gente vai tocando, né, no que é sagrado no tema, né, então, obrigada pela oportunidade, gostei bastante, né, e que se o pessoal também, a partir dessa conversa, que nos assiste e acompanha o teu canal, vier alguma sugestão de outro tema, coloca ali nos comentários para o Caio, que a gente estuda, né, Caio, e voltamos aí a trazer mais reflexões. Legal, Rose. Para mim também é sempre uma estreia, viu? É sempre estreia. Eu agradeço de novo, Rose, valeu demais, e que essa nossa conversa aqui sirva para muitas pessoas. Agora, enquanto a gente está vivo nesse corpo, e depois também, porque essa é uma bênção que a internet nos proporciona, né? É verdade. Que, quem sabe, nossos bisnetos, tataratatatatatatanetos, podem também se beneficiar com o que a gente hoje criou juntos, né? Verdade, isso mesmo. Então tá, Rose, valeu, viu? Valeu também, Caio, obrigada.